Ele tem a chave do CT. Aqui a gente vai falar um pouquinho de como o José Botto vai armar esse fuzuê no futebol no Flamengo. Fuzuê no bom sentido, né? Essa mudança. A gente vai falar também do Wesley, do Fabrício Bruno. Enfim, tem bastante coisa legal. Então, fica ligadinho que vai ter muito Flamengo na área. Que tem jornalismo e tem informação. Segue o Igor Pode Flá. Só que antes de começar o vídeo, que tal você deixar um likezinho pra gente? Quem tá fazendo conteúdo, se ele tá sendo relevante pra você, vai lá, se inscreve no canal, deixa o likezinho. Importante pra gente, é importante para que o YouTube divulgue cada vez mais o trabalho e para que a gente consiga atingir cada vez mais o maior número de pessoas possível, levando esse assunto que a gente tanto gosta, que é o Flamengo, em frente. Valeu? Então agora, vem comigo, vamos pro vídeo. E o Wesley tá em alta mesmo, né? Depois do que a gente soube da possível proposta do Milan, que ainda não saiu exatamente, deve sair nos próximos dias, da proposta do Aston Villa, hoje mesmo, confirmou-se uma proposta do Everton, que superou os 15 milhões de euros do Aston Villa. A proposta do Everton, da Inglaterra, vai girar em torno de 20 a 21 milhões de euros. Isso significa o quê? Que com essa proposta, o Flamengo acabe negociando, pelo menos entrando em negociação, porque já atinge os 20 milhões e já atinge um valor considerado mínimo pela equipe do futebol, né, por toda a equipe do BAP e do Botto, no futebol, para iniciar uma negociação. Eu acho que o Flamengo ainda vai acabar forçando um pouco mais para chegar a 25 milhões, pelo menos. Pelo menos, porque a ideia da comissão técnica é chegar nos 30 milhões. Mas eu acho bem complicado chegar nos 30 milhões, porque, querendo ou não, se trata, para o clube que tenta contratar, se trata de uma aposta. E é verdade, se trata de uma aposta. Se a gente fosse pegar 6 meses atrás, vocês sabem bem, 6 ou 7, 8 meses atrás, o Wesley não estava jogando metade do que está jogando agora. Então ele acabou se desenvolvendo bastante nesse meio tempo. E acho que até se desenvolveu um pouco além do que eu imaginava. Eu pensei que ele ia ter esse desenvolvimento maior quando fosse jogar fora, né, quando fosse fora do país. Então, vamos aguardar as cenas, né? Vamos aguardar as cenas e vamos ver como é que o Flamengo vai agir nesse caso, porque vendeu, reposição imediata. A gente tem apenas o Varela e aí, pessoal da base. Então, o ideal seria tentar segurar o Wesley pelo menos mais um tempo para que pudesse mapear, para que pudesse, né, enfim, ter todo esse controle aí, para não sair contratando, que não é o propósito dessa equipe nova do departamento de futebol. E aí a gente vai ter algumas surpresas pela frente, porque não é o propósito, eu creio que deva estar sendo mapeado, mas a gente não tem notícia, por enquanto. Então vamos aguardar. E o Fabrício Bruno não quer mesmo ficar no Flamengo. Ele já deve ter percebido que o jogo dele com o Felipe Luiz acaba não sendo tão valorizado. Foi o Felipe que acabou colocando ele no banco, o que eu já teria feito há muito tempo, porque o Léo Ortiz é mais jogador que ele. E ele também não tem mais aquele desejo de ir pro exterior. Então, o Cruzeiro fez uma proposta, o Flamengo negou. O Cruzeiro fez a segunda proposta e ainda está em andamento essa negociação. O Cruzeiro quer fechar até o dia 6 de janeiro. A gente não tem ideia do que o Flamengo vai responder com relação a isso. A proposta em mesa é 8,5 milhões de euros por 90% do passe do zagueiro Fabrício Bruno. O que você acha? Venderia o Fabrício Bruno por esse valor? O fato é, o Fabrício Bruno dificilmente vai ser negociado para a Europa depois, numa possível transferência após essa, se for de fato concretizada. Então o Flamengo tem que conseguir o maior valor possível, porque é difícil que consiga uma grande transferência para a Europa depois disso, para ganhar em cima de uma porcentagem que ainda seria do Flamengo com relação ao passe do jogador. Então fica essas cartas na mesa. E o que mais fica na minha cabeça, rapaziada, é assim, ó, o Fabrício Bruno, ele de fato tá na reserva e a opção do Felipe Luiz é muito clara, é o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Mas o Fabrício Bruno quer jogar, quer voltar à seleção. E por que ele não tenta melhorar os fundamentos pelos quais o Felipe Luiz não coloca ele em campo? Ou não coloca, pelos quais ele preferiu o Léo Ortiz? É uma coisa a se pensar, E no Cruzeiro, eu acho que ele nada de braçada, né? No Cruzeiro eu acho que ele nada de braçada. A gente, mais uma vez, como eu falei ainda há pouco, vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. E esses capítulos estão bem próximos de acontecer. Bem próximos. E o rolo do Mateuzinho na venda para o Corinthians. O Flamengo deve receber agora a parcela de agosto, gente. De agosto. É brincadeira, né? Calote atrás de calote. Não dá para acreditar nessa situação. Mas tem mais. Com uma transferência, se realmente acontecer do Santos, do Thiago Maia para o Santos, o Inter utilizou o Thiago Maia esse tempo todinho sem pagar uma parcela. O Flamengo não recebeu nenhuma parcela da venda para o Internacional. O combinado eram 10 parcelas de 400 mil euros. O Flamengo, atenção, não recebeu nenhuma parcela
Portela. É inacreditável, é inacreditável. O Inter tá matando cachorro a grito e, particularmente, é inacreditável. Mas a negociação está acontecendo com o Santos, os moldes dela, né? O Santos provavelmente, pelo que eu apurei, o Santos vai querer pagar metade da dívida e a outra metade fica com o Internacional, mas é endividado, negociando com o endividado e, olha, eu fico até sem palavras, porque é brincadeira, né? O Inter usou esse tempo todo, gente. Para com isso. Ai, ai. A situação de Roberto Firmino, que ainda tem gente que acha, torce para que ele venha, eu acho muito difícil. Assim, particularmente, não é notícia, mas é a minha opinião, não deve acontecer. Não deve acontecer. A redução salarial dele seria muito, muito diferente, seria uma redução muito ampla, saindo de 12 para 2,5 milhões e isso não deve acontecer, até porque o Firmino, ele ainda tem pretensões de ir para a Europa. Ele ainda tem pretensões de voltar para a Premier League. O que eu particularmente acho também difícil, porque ele já não teve um bom ano, já não teve uma boa temporada e dificilmente vai aceitar também. Ele vai acabar ficando mais uma temporada lá, acabar ficando mais um pouco lá e depois acaba vindo. Mas essa diferença de valores, mesmo que o time dele tenha fixado um valor de 7 milhões de euros e ainda tem luvas, ainda tem o salário, tem uma série de coisas que o Flamengo acho que não devia nem se meter nesse grau de valor, assim, porque o BAP, a princípio, não é a favor desse tipo de negociação. A gente tem que segurar um pouco, né, segundo ele, e então dificilmente vai acontecer. Apesar de ainda rodar nos thumbnails, de aparecer em tudo quanto é canto aí, não se iluda que ia sair, pelo menos por hora, segundo a minha opinião, mais uma vez, não é notícia, mas isso não deve acontecer. A gente está demorando, isso é fato, nós estamos demorando para contratar, mas daqui a pouco tem que sair nome, a gente fica preocupado, né? E a entrevista coletiva de apresentação do José Boto foi muito boa. Creio que vocês também tenham achado isso, ou muitos de vocês. Ele demonstrou responsabilidade, ele vai chamar essa responsabilidade para ele. Deixou bem clara a questão do Davi Luiz, deixou bem clara a questão do Felipe Luiz. Tem gente que criticou, o Rizek mesmo criticou a postura do Boto de reafirmar que foi ele que aceitou o Felipe Luiz. Enfim, eu acho que de forma geral foi tudo bem interessante. A revolução dentro do departamento de futebol do Flamengo vai acontecer de forma, olha, explosiva, começando pela questão de não deixar mais ninguém pendurado no CT. Porque assim, muita gente no CT, muita gente o tempo todo na concentração. O Zé Boto tá com a chave do CT agora, literalmente. Ele vai, só quem é do futebol vai estar no CT, na concentração e nas coisas relativas ao futebol. Tá certíssimo. A começar porque provavelmente já para esses vazamentos que tinham tanto, e aliás, não está tendo nenhum agora. Então, é certíssimo. Ele chama a responsabilidade para ele. É uma coisa natural que a gente não teve durante o ano passado inteiro, ou boa parte dele, com o Tite. Então, deu errado, ele vai assumir a culpa, ele vai tratar com a imprensa, e nisso a gente tem uma grande esperança que as coisas funcionem. A profissionalização do departamento, ela é importante, mas assim, a gente não pode esquecer que não tinha um bando de amador lá, né? Não era isso. O Flamengo não ganhou títulos, não pagou as dívidas, com um bando de amador. Então, por isso, sempre bastante cuidado. Assim como eu, vamos pensar antes de colocar esse lance da profissionalização, entre aspas, para frente. A gente tinha uma equipe boa, trabalhando, que fez bastante pelo Flamengo, e se tudo der certo, agora as coisas vão ainda mais em frente. E eu acho que é isso que é importante. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar em mente antes de sair cobrando desenfreadamente alguma coisa. Porque agora não é o momento de ficar cobrando desesperadamente. Agora é o momento da gente pensar, da gente deixar as coisas acontecerem, então, para poder fiscalizar, e aí sim cobrar, e aí sim ter qualquer tipo de atitude de cobrança, de crítica, de qualquer outra coisa com essa equipe que está entrando agora. E quando eu falo equipe, vocês entendem, não é equipe de futebol, é equipe administrativa. Então, calma, gente, vamos lá. O Boto tem a chave do CT, rapaziada. E agora a gente vai ver o homem trabalhar. Vamos ver, vamos com calma. Mas a gente vai estar aqui para cobrar. E finalmente José Boto, em sua entrevista coletiva, deixou claro que o Flamengo vai dar prioridade para o Campeonato Brasileiro. Ouviram essa? Finalmente, o Flamengo vai dar prioridade para o Campeonato Brasileiro, uma coisa que já deveria estar acontecendo há bastante tempo, porque o Flamengo tem que disputar, pelo menos disputar,
o maior campeonato do país. A gente ganhou a Copa do Brasil, ok, perfeito, mas agora tá claro, gente. Agora tá claro. O Flamengo vai dar prioridade pro Campeonato Brasileiro. Amém. Amém. Saudações rubro-negras e até a próxima.